Era uma vez um cidadão chamado John Constantine, e era uma vez um cidadão chamado Hellblazer, e era uma vez uma revista chamada Hellblazer, e essa aqui é, apesar do selo, né, DC Black Label, a gente tá sendo feliz aí porque essa é a edição de luxo número 9. A Panini está conseguindo manter com uma certa regularidade e parece que está saindo bem, está tendo aí uma boa aceitação, que merecia, inclusive, né? Essa edição de luxo merecia, né? Esse trabalho. Aqui, gente, nós temos a estreia do Paul Jenkins nos roteiros, né? Aqui temos o Paul Jenkins nos roteiros, com o Ed Campbell, o Jamie Delano, né, faz a participação aqui. Jamie Delano, Sean Phillips. Mas aqui é a fase do Paul Jenkins, que é uma fase muito boa, né? O Ed Campbell, o Jamie Delano participa dos roteiros, mas é o Paul Jenkins, que é a fase dele ali, estreando ali. E você pode imaginar, rapaz, deve ser difícil você pegar ali, deve ser difícil você encarar aí, assumir depois do Jamie Delano e tudo mais. Essa história aqui é a cara da doideira, ainda é o Jamie Delano ainda, né? Já com o Sean Phillips, que eu adoro o Sean Phillips, que desenhista assim, sensacional. E aí a gente passa por uma transição e a história, assim, a série não perde, tá, gente? É um negócio assim que não perde de maneira nenhuma. Essa primeira história é uma história que volta no passado do John Constantine, né? Mostrando na época que ele morava com o Cash, seu amigo, a mãe do Cash, que a gente fica sabendo que ela tinha alguma coisa com a magia, e ela criava essa belezura aqui, ó, ela criava um macaco, um gorila, enfim, fêmea na sua casa, e ela, por meio da magia, ela usava esse animal para vigiar o filho. É um negócio assim muito louco, assim, uma relação, né? A gente hoje chama de relação tóxica, né? E é muita doideira. E é muita doideira porque aqui o John, como ele é novo, ele vai ter que encarar essa situação. Enfim. E é muito engraçado, né? E aqui quando o nosso amigo, o Campbell, ele assume, a gente tem, pelo menos para mim, um momento assim muito bacana, que é o seguinte. Aqui, e eu tava aguardando muito isso. Aqui a gente tem a primeira. Eu tenho aqui a primeira história, a primeiro gibi que eu comprei do Hellblazer. Essa é a famosa capa, essa é a capa do primeiro gibi do Hellblazer que eu comprei, que saiu aqui, eu acho que pela Brainstorm, uma editorazinha dessa pequenininha. E eu lembro que eu fiquei muito na doideira na época, porque acho que a maioria dos brasileiros conheceram o personagem pelo filme do Keanu Reeves, né? Tem muita gente hoje que fica pagando aí, né, de sabichão e não sei o que, papapá, que é metido a tudo, que conhece tudo. Mas essa é a grande verdade, que o Hellblazer mesmo, a gente veio conhecer o personagem, pelo menos eu digo sem nenhum medo de errar. Pelo menos acho que 95% dos brasileiros conheceram o John Constantine depois do filme do Keanu Reeves. Por quê? Porque não tinha na Abril, né? Abril, na época, o editor da Abril, ele era um cara, o dono lá, o grandão lá da Abril, ele era religioso, ele era pastor, ele era evangélico, e o cara era contra, né? Quando chegou lá que ele viu como é que é, rapaz, Hellblazer, né? O cara, um mago, que história é essa? Então, não aceitou, né? Então, tanto é que o Sandman sai pela Globo, enfim, tal. E o Hellblazer, ele saiu aqui no Brasil por editoras pequenininhas, assim, tal. E essa história, ela é interessante porque ela é volume 2, parte 2 de 5, coisa assim. E eu lembro que eu não entendi nada, né? Óbvio que eu não entendi nada, mas você vê por aí que a história que é muito maluca, muito louca, assim. E eu reler é uma doideira, né? E aqui uma perseguição que o John vai entrar, né? Uma série de mitos, né? Uma série de mitos e de mentiras, sabe, de fake news, né? Aqueles, sabe, os chamados as lendas urbanas começam a aparecer aqui, e aqui o Ed Campbell segura na moralzinha a história, entendeu? Ele segura ali,
vai trabalhando com a sua liberdade ali, vai trabalhando bem o personagem, vai trabalhando bem a trama. E é, assim, muito bom. Essa fase do Ed Campbell, ela não deixa, de fato, assim, ela não deixa a desejar. A gente encontra o Jon aqui, o Jon como a gente conhece, o Jon trapaceiro, o Jon medroso, mas o Jon fazendo o que tem que fazer, né? Essa aqui, essa capa aqui, outro clássico também, e aqui eu acho que é uma boa, grande fase do Paul Jenkins no Constantine, que é o seguinte, ele retoma a história, né, de vingança, né, do inferno contra o Jon, né, de uma maneira muito inusitada, onde o Massa Crítica é essa fase, né? Onde vão pegar uma criança, um demônio vai entrar na criança, né? Amigo de um amigo do Jon. E o Jon vai ter que lidar com essa questão, né? De ter que, ou ele resolve, ou ele encara, e a gente sabe que tem um trauma com relação a isso, né? E lidar com crianças e tudo mais. Mas aqui a gente vê de fato o Ed Campbell fazendo um bom trabalho, inventivo, tudo mais. Ele é um pouco mais pé no chão do que o Jimmy Delano, ele não dá aquelas viajadas, digamos assim, mas ele consegue manter uma boa história pra gente. E aí, cara, segue, né? Vocês estão lendo isso aqui, estão pegando, vale a pena demais. O Jon Constantine, o Hellblazer, merecia. Eu tenho sempre falado das capas, né? Essa capa aqui, eu acho que é uma capa que dá uma melhorada, uma capa boa. Acho que essa é a melhor capa dos 9 encadernados. Essa aqui é a melhor capa que fizeram até agora. Cuida.